Bem-vindo, amigos internautas. Estamos, eu e o Emerson, com o ego inflado pela receptividade que teve o vídeo anterior do programa Alerta. Emerson Tavares. Wilson Ribeiro, bem-vindo a todos os nossos amigos internautas. Muito obrigado pelas curtidas no nosso vídeo, pelas visualizações que tivemos. Pelos compartilhamentos também. Exato. Que tivemos, né? O programa Alerta fica grato. Iniciando mais um programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a sessão da Câmara. No rádio, como eu já expliquei no programa anterior, a gente fazia o nosso editorial. Nós vamos explicar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a última sessão da Câmara Municipal. Ocuparam a tribuna vereador Chapéu, Marildo, Adriano do Postinho, Joãozinho, Regina e o Danilo Alborguete. Chapéu pediu o fim da CIP, que é a cobrança da taxa de iluminação pública da cidade. Também falou sobre a Jauense e citou que na gestão passada ele não teve respaldo, ou a Câmara não teve respaldo da administração municipal para lidar com esse assunto. E até citou exemplo de que fizeram uma reunião com a empresa Jauense e a prefeitura não mandou nenhum representante naquela ocasião. O professor Marildo cobrou também a participação das pessoas nas reuniões que forem feitas eventualmente com a empresa Jauense. Os usuários. O vereador Adriano também falou sobre Jauense. Vocês vão perceber que a Jauense é o grande mote das discussões da Câmara Municipal. Foi na sessão anterior e acredito que será na próxima, porque parece que no dia 1º, nós já vamos ter confirmação daqui a pouquinho disso, mas parece que no dia 1º de março haverá uma reunião entre a empresa Jauense e os vereadores, até para discutir e resolver esses problemas aí, ou tentar resolver pelo menos, né? O vereador Adriano fala que a Jauense foi cobrada em 2014, 2015 e 2016 e que não houve nenhuma melhoria. A vereadora Regina Barrache também falou sobre a Jauense, disse que visitou os pontos, falou com os estudantes durante a semana e ouviu deles que o serviço é realmente de péssima qualidade, disse que vai fazer o máximo para tentar resolver ou ajudar a resolver o problema. O vereador Joãozinho pediu para a Secretaria de Saúde uma lista das pessoas que estão na fila de espera para exames simples, como ele mesmo citou, uma tomografia, uma endoscopia, exames, sangue, e pediu essa explicação para a Secretaria de Saúde do município. A Câmara basicamente ficou girando em torno da discussão da Jauense, em torno da empresa Jauense. Duas coisas eu tenho para falar sobre Jauense. Primeiro, o Ministério Público não tem jeito. Segundo, é que a Jauense, o problema da Jauense é o contrato da Jauense com a prefeitura. A forma com que esse contrato foi feito, né, isso tem que ser revisto. Esse contrato, para ser elaborado, ele passou pela Câmara Municipal na gestão anterior, né? E é óbvio que houveram vários pontos, acredito eu, que não foram sanadas as dúvidas. No entanto, a empresa implantou o serviço de forma deficitária e vem, desde então, prestando esse serviço que não é satisfatório para os usuários, tanto do transporte coletivo quanto do transporte de alunos intermunicipal. Mas vamos falar muito sobre esse assunto hoje, vamos falar sobre carnaval e vamos falar sobre cargos de confiança na prefeitura com o vereador professor Marildo, que está aqui em nossos estúdios e vai participar com a gente hoje. Bem-vindo, meu amigo professor Marildo. Bem-vindo, amigos da web. Emerson, Wilson, fico muito feliz por poder estar participando mais uma vez do programa Alerta, agora pela internet. E espero realmente poder estar contribuindo para que todas essas reclamações sejam sanadas diante dessa empresa. Eu acho que nós temos que trabalhar em prol do povo. E esta empresa ela já vem há algum tempo dando problemas, né? Agora, tudo que a gente falar antes dessa reunião, eu ainda não tive um contato com os proprietários dessa empresa ou os responsáveis, então tudo que eu falar agora pode ser leviano, né? Mas eu vou esperar até dia 1º. Vamos conversar com essas pessoas e ver o que realmente está acontecendo e o que realmente está sendo cumprido, né, de acordo com o contrato e aquilo que não está.
E é aquilo que você disse, se já foram feitas várias cobranças em anos anteriores e não foi resolvido o problema, por que ainda não teve, ainda não entrou ainda o Ministério Público nessa briga? Porque a partir do momento que você cobra uma vez, cobra duas, cobra três, e não se resolve o problema, peraí, tem uma coisa errada, né? Aí então nós temos que acionar o Ministério Público. Mas eu ainda acho que o melhor caminho é sentar com a empresa, conversar primeiro, para ver realmente o que está acontecendo. Professor, qual que é o maior, quais são as maiores dificuldades que a população vem enfrentando com a Jauense? Ou quais são as principais reclamações que chegam aos seus ouvidos? Olha, inclusive, desculpa, na semana passada, nessa semana, na última sessão da Câmara, o senhor, professor Marildo, colocou lá, falou inclusive que no bairro entre a Cidade Nova e o Maria Helena, parece que o ônibus não volta mais, né? Ele desce por dentro dos bairros, mas não volta por esses bairros. Isso dificulta quem está na outra parte voltar ou para o Maria Helena ou para o Vicente Juliano Minguilho, não é isso? Olha, o Emerson, uma questão de itinerário, já também, o Wilson, são duas situações diferentes, né? Nós temos o transporte intermunicipal, que é os alunos, né? E nós temos o transporte interno, né? Que é o transporte coletivo, né? É o transporte coletivo. Agora, veja bem, o dos alunos intermunicipal, as reclamações é o seguinte, é que o ônibus não faz todos os pontos que deveria fazer na cidade, fica concentrado em poucos pontos, entendeu? Às vezes os alunos precisam ir em pé, porque não tem lugar no ônibus. Já chegou situações de alunos reclamar que ficaram na escola, o ônibus veio embora e largou o aluno para trás. Isso é frequente. Toda semana tem alguém reclamando que ficou em Bauru, deixado pela empresa Jauense. Então, tem situações em que o ônibus quebra no meio do caminho, você entendeu? Situações em que o ônibus chove dentro do ônibus. Então, são várias reclamações. E se você paga por um serviço de qualidade, você tem que ter um serviço de qualidade, você entendeu? Então, nós vamos ver junto à empresa o que está acontecendo. Por que esse serviço está sendo, foi oferecido no início e agora não. Até onde eu pude observar pelas conversas lá na Câmara, parece que a empresa vem aí com 20 ônibus novos, né? Vem para mudar toda essa estrutura mesmo. Então, vamos ver se realmente. Agora, do transporte municipal, realmente, nós precisamos sentar com a empresa também. Por que esses pontos de circulares não foram feitos ainda? Né? Tem vários lugares. Essas coberturas, né? Essas coberturas não foram feitas. E aonde foram feitas, por que não está sendo feita a manutenção? A quem cabe isso dessas manutenções? E, por exemplo, na Cidade Nova, o que está acontecendo? Quem mora no C5, se ele quiser descer para a Cidade Nova, ele pega o ônibus normal e desce. Mas se ele estiver na Cidade Nova e quiser voltar para o C5, não tem jeito. E isso está trazendo um problema até para os alunos da manhã que estudam na escola do C5, que eles querem trabalhar na cidade e trabalham, né? E aí então ele tem que sair mais cedo, porque ele tem que pegar ônibus meio-dia. Para depois tentar trabalhar 2 horas, porque os alunos geralmente trabalham lá no Pé Vermelho, lá perto do Hospital da Mulher, e aí eles têm que pegar 2 ônibus, e não dá tempo. Então eles têm que pegar umas horas que desce para a Cidade Nova, quando na verdade eles têm que pegar a hora que volta, né? Então são várias reclamações, viu? Então eu acho que a empresa tem que tomar ciência disso. Essa nova administração do Legislativo assumiu aí desde o dia 6 de fevereiro, e vamos fazer a cobrança, uma cobrança. A segunda já a conversa tem que ser diferente, né? O buraco é um pouco mais embaixo, né? Sim. Esse caso da Cidade Nova, por exemplo, C5. Eu moro no C5. Se eu quiser ir visitar meu tio e eu ir de transporte público, depois eu não posso voltar para minha casa? Não, lá hoje, infelizmente, não tem essa condição. Agora, outro problema muito grave, eu recebi denúncias do povo, dos nossos irmãos lá de Santelmo. Na verdade, os 3 distritos de Pederneiras estão abandonados pela empresa Jauense. Mas o caso de Santelmo está um pouco pior. Então nós temos que avaliar. Eu combinei com a população de Santelmo, nós iremos lá fazer uma entrevista em loco, né? Essa semana, Emerson. Isso, a gente vai... Mas assim, basicamente o que foi reclamado, que foi alterado agora, na última semana, esse horário desse ônibus de Santelmo exclusivamente, ou especificamente, que a gente fala agora. O ônibus saía de lá por volta das 7 da manhã, isso atrasava, chegava aqui atrasado, não dava para trabalhar na cidade, agora levaram para 6 da manhã, para sair às 6 da manhã. No entanto,
Os funcionários da prefeitura que moram lá, isso segundo informações que a gente recebeu pelo Facebook, eles necessitam desse ônibus também para vir trabalhar. E esse ônibus anda saindo de lá, já no início dessa nova implantação de horários, anda saindo atrasado porque tem que esperar alguns funcionários que não chegam no ponto no horário. Não sei até onde isso é verdadeiro, a gente vai lá durante essa semana para a gente verificar essa situação toda, né? Mas espera que alguém resolva ou alguém saiba como resolver o problema. Como eu ouvi na sessão da Câmara por vários vereadores que ocuparam a tribuna essa semana, o problema não é tão difícil assim de resolver. Então vamos lá resolver, né? Vamos parar de penalizar esses nossos amigos que moram nos distritos e o povo também que mora ali do Parque da Colina, Maria Helena, C4, C5. Na sessão retrasada, o professor Marildo chegou a ocupar a tribuna e eu ouvi ele falando, e agora vou pedir para que ele repita, ou se não com as mesmas palavras, mas no mesmo sentido, o que ele falava na tribuna na sessão retrasada da Câmara. E chegou até a perguntar para um dos vereadores da mesa se a empresa que esse vereador trabalha, se ela contrata pessoas para trabalhar em meio período, né? Que tem que sair às 4, tinha que sair às 4 da tarde para pegar ônibus voltando para os distritos, ou chegar às 8 da manhã no trabalho. Não é isso, professor Marildo? Olha, Hermes, em primeiro lugar, é assim, a empresa ela foi contratada para atender a população. Então, se você vai atender a população, você tem que ouvir a população, você tem que ter uma pesquisa de mercado. Lá em Santelmo, por exemplo, o que está acontecendo? Agora o ônibus chega lá, o ônibus sai daqui agora às 17h45. Mas e o aluno que tem que chegar lá e depois pegar o ônibus para voltar para a escola? O problema é que eles querem limitar a quantidade de ônibus. Por exemplo, Santelmo, são 3 ônibus para ir e 3 para voltar. Por que não 4? Ou 5? Ou 5, não sei. Entendeu? E outro, nós estamos falando aqui de Santelmo. Paturi, então, está numa situação também, quando se fala de ônibus. Agora, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: você é uma empresa contratada para atender os munícipes. Então você tem que ouvir o município, você tem que ter uma pesquisa de mercado para você saber de como atender melhor. Entendeu? Então não é assim, eu vou lá, troco horário e tudo bem. Não, você tem que ir lá trocar horário de uma maneira em que você favoreça a empresa, porque também a empresa não vai colocar lá um ônibus para trazer um funcionário, sim, entendeu? Sim. Então a gente tem que chegar num meio termo aí. Mas a comunidade que já está lá isolada e que faz parte da cidade, e que, aliás, na hora da eleição todo mundo vai lá e pede voto e depois acaba se esquecendo, né? Então, essa comunidade tem que ser ouvida. Eles têm representantes lá, né? Então, essa comunidade precisa ser ouvida para que se chegue a um bem comum para os dois, para a empresa e para os moradores de lá. E isso eu estou entendendo que não está acontecendo. Algo está garantido para a população de Santelmo especificamente, que é o caso em questão hoje aqui. O programa Alerta irá ouvir a população de Santelmo. Nós vamos lá essa semana e vamos falar com as pessoas para saber qual é o real problema. Mas como o próprio professor Marildo disse, haverá uma reunião no próximo dia 1º de março com a empresa jauense e a gente vai deixar para depois dessa reunião para que o professor volte aqui ou que outros vereadores também participem do nosso programa e falem sobre a questão da jauense. Vamos passar um pouquinho de questão agora, professor Marildo. Vamos falar sobre Carnaval 2017 em Pederneiras. O senhor protocolou, já na primeira sessão da Câmara, uma solicitação para que não houvesse o Carnaval na cidade, seguindo ou não seguindo, né, uma orientação que vem do Tribunal de Contas, que vinha depois do Tribunal de Contas, para todos os municípios do estado de São Paulo, dizendo que era melhor eles não gastarem dinheiro com o Carnaval. E o Carnaval vai acontecer. Eu ainda não acompanhei, está acontecendo, aliás, porque hoje é sábado. Eu ainda não acompanhei no site da Prefeitura, não sei nem se está à disposição lá, a questão da programação. Mas parece que o professor já está envolvido nisso, né, professor Marildo? O senhor já sabe sobre essa programação. E eu queria saber a sua opinião sobre esse Carnaval 2017, mesmo com uma orientação do Tribunal de Contas para que ele não acontecesse. Olha, Hermes, o meu pensamento sobre o Carnaval é o seguinte: primeiro, porque eu acho o Carnaval importante, aonde ele é visto ainda como manifestação cultural.
né, e aonde ele realmente traz benefícios para a cidade. Locais onde tem uma tradição, Você né? vai no Rio de Janeiro, por exemplo, você fomenta o comércio, né? São Paulo. A rede hoteleira, entendeu? A rede de turismo. Agora, Pederneiras, não. Nós estamos gastando um dinheiro que, nesse primeiro momento aqui, ele poderia estar atendendo, né, a compra de remédios, ele poderia estar atendendo, a gente poderia deixar de gastar esse dinheiro e gastar em creches que não tem vaga para as crianças, nós poderíamos gastar ele para construir o nosso novo canil, e da maneira como ele está sendo feito também, né? Então, se você vai fazer um carnaval do qual o povo não vai poder se beneficiar, então eu não entendi os motivos de você fazer esse carnaval. Ontem eu estive com a Aline, conversei um pouquinho só com ela, que eu fui pegar lá os horários, né, do carnaval, né, a programação do carnaval em Pederneiras, e fiquei abismado quando eu vi aquilo ali, né? Porque 3 noites no Paturi, Guaianais não tem nenhuma noite, hein? Quer dizer, vamos tirar Guaianais de Pederneiras então. Porque já entrega para Bauru, né? Não, quando eu tive a reunião lá, aliás, eu acho que uma das primeiras reuniões que nós tivemos foi com a Secretaria da Cultura e Turismo. E eu falei, olha, se for fazer carnaval, que faça aqui no Parque Ecológico e coloque um ônibus disponível para cada distrito, Guaianais, Santo Telmo, Vanglória e Paturis. Você vai trazer às 7, volta às 11 da noite e depois você volta às 2 ou 3 da manhã, pronto, um ônibus para cada distrito e você coloca só um carnaval lá no Parque Ecológico. Resolve o problema, você entendeu? Se é para fazer. Agora, eu acredito que esse dinheiro, nesse momento, seria bem-vindo para outras coisas em Pederneiras, né? Nós temos outras necessidades. Principalmente a aquisição de medicamentos, né? Principalmente, você entendeu? E sem falar, eles estão falando aqui a frota está sucateada, a ambulância, né? Então, a gente tem que pensar no que, no momento, é mais necessário para a cidade. Agora, por exemplo, agora vai ser 3 noites no Paturi. Como é que o meu povo da cidade nova vai ter acesso ao Paturi? Olha, nós estamos mais perto lá, hein? E quem mora aqui no Antônio de Conte, quem mora no Pé Vermelho? Quer dizer, a prefeitura vai disponibilizar ônibus para esse povo ir? E por que lá no meio do Paturi? O povo já vai lá para descansar, o povo já vai lá para sair do barulho, e nós só levamos o barulho para ele. Será que o povo lá também quer esse carnaval lá? Será que foi feita essa pesquisa? Então, eu acho que está tudo meio na contramão aí, entendeu? Entraram meio afoito, eu acho que precisa ser melhor conversado isso daí. A gente tem que se reunir, legislativo, executivo e as secretarias, para se discutir como vão ser feitos esses eventos na cidade. E eu sinto que dessa vez a gente já, infelizmente, né, não querendo apedrejar ninguém, mas eu acho que nós demos um tiro no pé já de saída. Infelizmente nós estamos passando, o país passa por uma situação bastante complicada financeiramente falando, mas assim, a discussão financeira, né, econômica do país, ela ainda não foi forte ou grande o suficiente para se sobressair, né, sobre a situação moral, ética que esse país sofre, principalmente no que diz respeito a administrações públicas, em todo o país. Principalmente o que diz respeito a algumas classes políticas, alguns políticos, que confundem o público e o privado, que traz para si o público achando ou dizendo que é dele. É por essas e por outras razões que o Tribunal de Contas existe, e é por isso que ele manda esses informes, né? É uma orientação, tá, que ele envia para prefeitos. Não é só nesse caso do carnaval, ele envia sempre que pode, essas orientações para que não se gaste dinheiro em determinada situação. É óbvio que lá na frente, quando houver um problema de contas com a prefeitura, que não vai fechar, uma conta que não deu certo, não adianta, o Tribunal de Contas vai rejeitar essa conta. Por quê? Porque ele vai anexar junto com essa conta aquele informe. Olha, nós fizemos a orientação lá no mês de fevereiro que não era plausível fazer um gasto com o carnaval. E o gasto foi feito, né? Então é óbvio que o Tribunal de Contas fica só na espera, professor. A hora que tiver um problema econômico, financeiro, com o município, as contas serão rejeitadas sem dúvida nenhuma. É importante, Emerson, que os munícipes entendam o seguinte: a realização dessas festas, desses eventos, é poder do executivo, não é do legislativo. Então, um vereador, a gente pode aí estar conversando, estar opinando, mas quem realiza ou não as festas
é o Poder Executivo. Vamos deixar bem claro, porque as pessoas falam, olha, mas você, vereador, deixou isso acontecer. Não, a gente não deixa. Quem faz isso aí não é a gente, entendeu? Quando se fala em gastar dinheiro da prefeitura, isso é Poder Executivo. Quem que é executivo? É prefeito, vice-prefeito, é as pessoas do executivo, né? Vereador só é legislativo. Então nós não temos esse poder de falar vai ter essa festa, não vai ter essa festa. A gente tem o poder de opinar e passar uma visão do que pode ou não. Agora, não precisa ser do Ministério Público para ver que hoje é um tiro no pé fazer um carnaval em uma cidade em que você não tem tradição. Não tem turismo, onde não é uma expressão cultural. Quer dizer, não precisa ser do Ministério Público. Qualquer um sabe que a cidade precisa de outras coisas, né? Mas eu acho que tem que dar um jeitinho de remendar isso daí, porque voltar atrás não dá, mas colocar o ônibus agora nos distritos para que os distritos tenham acesso, pelo menos os distritos, tenham acesso ao paturismo, principalmente Guanais, que ficou fora, mas lá só 6 pessoas foram no carnaval. Não importa, são 6 pessoas que contribuem, pagam seus impostos, e outras também colocaram o seu voto lá na urna. É muito importante você ver o munícipe como parte da cidade, porque ele é parte da cidade. Então, aí agora estão querendo colocar a culpa na costa do Silvio. Foi o Silvio que fez a pesquisa. Não, o Silvio mostrou a realidade do carnaval anterior. Quem vai fazer esse carnaval, a secretaria que vai fazer, que assuma a responsabilidade, coloque nas costas. Não vem querer pôr na costa do Silvio. Agora você vai trabalhar em cima do trabalho do Silvio? Não, trabalha em cima do seu. A secretaria é da Cultura e Turismo, não é a secretaria do Silvio, entendeu? Professor, vamos agora mudar um pouquinho o tema, porque ainda nessa semana o senhor fez alguns protocolos na Câmara Municipal, e um desses protocolos, desses pedidos, dessa solicitação, foi que a Prefeitura passasse para a Câmara Municipal, em especial para o senhor, a lista de cargos em confiança que estão fazendo parte da atual administração. O senhor pede grau de escolaridade, se não me falha a memória, local onde elas trabalhavam antes de serem designadas para o cargo e a especificação profissional dela. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse requerimento que o senhor fez na Câmara. Olha, Hermes, é assim. Quando nós estávamos em campanha, o que o prefeito prometeu? Ele prometeu que ele daria prioridade para o funcionário público. E que se estivesse funcionário capacitado dentro da prefeitura, ele não buscaria fora. Foi isso, não foi? Exato. Então, vamos lá então. Agora, como que pode eu ser um funcionário público, certo? Ganhar ali meus R$ 1.500, R$ 1.800 em 15, 20 anos de prefeitura, fazendo um determinado serviço, e aí uma pessoa que nunca fez esse serviço, ela vinha aqui entrar de encarregado meu, ganhando quase o dobro do que eu ganho. Então, eu acho que é importante a gente entender que pedreiro é pedreiro, carpinteiro é carpinteiro. Entendeu? Então, se a pessoa, ela entrou na prefeitura porque ela tem conhecimentos técnicos, que é o que eu vi que aconteceu, né? Eu cito exemplos aí, como o Lucas, por exemplo, o Silvio na área civil, né? Na área do trânsito, né? Eu cito até o secretário do almoxerifado. Então são pessoas que tiveram uma vida fazendo isso daí. Elas têm conhecimento do que elas estão fazendo. Você entendeu? Então, o professor Carlos do esporte, entendeu? É professor. Tem então, preparo técnico. Está no lugar certo. Tá, preparo técnico, tem conhecimento, é nível universitário, você entendeu? Agora, a gente contratar uma pessoa que é pedreiro na rua, para vir aqui na prefeitura, dar um exemplo, não é isso que aconteceu. E ser professor de educação física aí não dá, trabalhar no esporte. Então a gente tem que saber aonde essas pessoas trabalhavam e no que elas vão trabalhar na prefeitura. Quanto elas vão ganhar, qual é o cargo que elas vão desempenhar, qual é o nível de escolaridade que essas pessoas têm. O povo tem que saber, porque o povo vai pagar, entendeu? Agora eu sei que um prefeito não entra numa prefeitura sem fazer acordos políticos. Se falar que entra é mentira. Nós sabemos disso. Você sabe, o Wilson sabe. Claro. Então tem que se fazer acordos políticos, certo? Agora, o que não pode é o povo pagar a conta desses acordos. Se entrou, tem que desempenhar. Se entrou de diretor, vai trabalhar como diretor. Não é possível que um diretor, né, seja de onde for aí, ele vai trabalhar em outro setor. Primeiro porque ele ganha para ser diretor naquele setor dele.
Sim. Entendeu? Então é preciso que a gente coloque os pingos nos is. Então eu ainda não falei sobre essa lista que estão enviando para mim, porque ela não é oficial. Mas a hora que eu estiver a lista oficial na mão, então eu vou fazer as cobranças. Você é diretor da onde? Tal lugar. Então vai lá e eu quero ver o seu projeto. Eu quero ver o que você tem para desempenhar lá. Quero saber qual é o seu conhecimento. Entendeu? Porque senão fica fácil, né, Emerson? Aí eu vejo as pessoas agora aqui. Ah, porque a varredeira não varre aqui, porque o funcionário não fez aquilo ali. Agora veja bem, eu pego um funcionário que está ali há 15, 20 anos, ganhando R$ 1.800, esperando a chance para ser um encarregado, né? Por exemplo, no caminhão de piche. Aí, de repente, chega um cidadão que nunca pegou uma pá de piche na mão e vai ser o meu encarregado ganhando o dobro de mim. Aí, qual é o ânimo que eu tenho para trabalhar? Né? Então, fica complicado. Não estou dizendo que isso aconteceu. Estou aqui dando um exemplo. Por isso que o senhor está pedindo a lista, justamente para ver se há esse problema ou não, né? E eu também percebi aí, isso eu já percebi, mas eu quero primeiro ter as provas em mãos, de secretários que estão sendo coniventes com algumas irregularidades aí que eu já vi. E secretários que já passaram por dentro da vereança, passaram por dentro do executivo, mas no momento certo eu vou estar falando o que eu estou vendo que está acontecendo. E que o povo também está vendo. Não vai achar que a gente não está vendo, que o povo não está vendo, não. E não adianta vir no Facebook, bater boca com ladainha, não. Entendeu? Porque o buraco é mais embaixo. E se eu perceber que a pessoa está fazendo vista grossa porque quer fazer, ou para favorecer alguém, é Ministério Público. Eu não vou esperar 2, 3 anos para fazer isso, não. Então, cada secretário tem que ser responsável pela sua secretaria. A partir do momento que você aceita ser secretário e aceita que uma outra pessoa coloque pessoas dentro da sua secretaria, você está sendo conivente. Sim. Que se você é um secretário que você não é conivente, fala, olha, o meu grupo quem vai montar é eu. Pode ser assim? Pode, então eu vou trabalhar aqui de secretário. Né? Eu vi aí algumas lambanças já acontecendo, eu vi algumas situações deselegantes acontecendo, e principalmente com o professor, entendeu? Então eu sei que já consertou, passaram um pano ali, ajeitaram a situação, mas e as pessoas que ficaram naquela situação deselegante? Elas têm famílias, elas têm filhos, elas têm marido, elas têm esposa, têm mãe, têm pai, irmão, têm vida social. E aí, como é que fica? Eu tirei, coloquei outra pessoa no lugar, e como é que essa pessoa vive no dia a dia agora? Então a gente precisa pensar para mexer. Porque depois que mexeu, nós estamos lidando com seres humanos. Então é por isso que eu quero saber. Se entrou, tem que ter capacidade. Foi isso que o prefeito falou, não falou? Foi exatamente. Que ele ia dar prioridade para o funcionário público. E o funcionário público merece isso daí. Porque eles já estão aí com uns 14% aí, ó, de atraso aí no salário deles. Que ficou 7% lá em 2015, ficou mais 7% em 2016. Vamos ver quanto vai ser dado agora para eles. Mas eu quero dizer ao funcionário público, fica tranquilo, porque eu vou estar lutando. Posso não conseguir, mas vou lutar. Agora, o funcionário também tem que estar presente nessa briga. Claro, a prefeitura já economizou 650 mil, acho que é para dar aumento para os funcionários. Eu imagino isso. Mas você economizou da onde? Tirou de quem esses 650 mil? Foi da saúde, né? E mais alguma. Eu estou sabendo aí de outras situações também. Mas eu quero primeiro ter a certeza com o documento na mão. Eu estou sabendo de funcionário que se cortou 80 horas, de funcionário que se cortou gratificação, né? Tem uns que realmente precisa cortar porque não merecia, mas tem muitos aí que mereciam e foi cortado, então bravo. Então, eu quero dizer o seguinte, tem pessoas sérias tomando administração. O Minguiri fez contratações sérias, boas, excelentes, mas nós também temos algumas contratações aí que o povo não está gostando, né? Então, você não pode contratar pessoas para trabalhar em áreas que precisam ser pessoas de conhecimento técnico e universitário e que elas não tenham isso. Né? Então, precisa ter. Se não tem, ó, só para você ter uma ideia, no esporte, que é a minha área hoje, eu nem sei como é que o diretor de esporte vai conseguir trabalhar, porque a situação dele é difícil. Eu não estou aqui defendendo o Carlos, não, porque o Carlos é um profissional e ele vai saber desenrolar essa situação. Mas é muito difícil. O Pederneiras não tem um professor de educação física contratado na área de esporte. Isso tinha que ser feito na gestão anterior. Porque foram abertos, né, concursos. Concurso público. E o Carlos chegou lá, pegou uma secretaria vazia, sem nada. Você entendeu? E aí, na primeira oportunidade que a gente tem de contratar uma pessoa para o esporte, nós vamos buscar uma que não é do esporte. Esses são os questionamentos. E aí você vai lá e toma, que o filho é seu, cuida aí que eles precisam entrar aqui. Não, não pode.
Eu sei porque ele é uma pessoa séria, tenho certeza que ele quer fazer um trabalho sério, e a pessoa que entrou também é uma pessoa séria. E aí o povo taca a pedra porque a pessoa entrou no lugar errado, na hora errada. Então é preciso que sem falar que na prefeitura nós temos vários funcionários que são formados em educação física. Eu vou ter a liberdade de citar um aqui, por exemplo, o Gabriel, filho do Santinho. O Gabriel, né? Que hoje é operador. Santinho, tem um bar e filho do Santinho, irmão. Hoje é operador de máquina. Operador de máquina, inclusive tem CREF. Sim. Você entendeu? Então por que não dar oportunidade para o Gabriel ou para a Estela que está na creche e outras que são formadas? Pederneiras hoje forma mais ou menos aí mais de 30 professores de educação física por ano, desde que eu me formei em 92. Você imagina quanto tem em Pederneiras? E aí eu vou contratar gente para o esporte que não é de educação física, então eu não estou entendendo nada. Então são esses questionamentos, entendeu? Você vai ali na área da cultura, a Aline é uma pessoa super competente, maravilhosa, entendeu? Mas o setor é dela, então quem tem que contratar é ela. Você vai lá também no social, é a Cristina, super competente, mas quem tem que contratar é ela. Você vai na área da saúde, quem tem que contratar os diretores? Quem tem que colocar os diretores? É a Ana Paula, porque não é você que vai responder por essas pessoas depois. Então essas pessoas é que tem que colocar. Porque se você errar, é eu que vou responder, não é? Claro. Então eu tenho que colocar quem eu acho que tem que entrar. Tá certo. Professor, eu acho que vamos entrar agora no encerramento, né? Vamos para o encerramento. Antes do encerramento, eu gostaria de dar um recadinho ou falar para as pessoas que estão fazendo posts aí nas nossas postagens do Facebook. Estão lá comentando, curtindo ou não curtindo. Essa semana eu coloquei lá, quer saber o que um prefeito faz em 45 dias? Pergunte para o João Dória. Houve uma discussão lá entre alguns internautas. A gente não vai intervir nessas discussões, tá? Eu só queria deixar isso bem claro. Mas não vamos deixar de esclarecer, porque na semana passada também, na semana retrasada, eu fiz um post lá sobre analfabetismo funcional. Vamos direto ao ponto. Né? Sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em interpretar textos. Então eu só peço para que as pessoas leiam a postagem que foi feita, façam os seus comentários dentro daquilo que realmente está lá postado e não daquilo que elas estão imaginando que a gente está tentando falar. Eu não tenho hábito de jogar indireta para ninguém, tá? Eu não tenho não faz parte da minha índole. Se eu tiver que falar, eu falo mesmo. Falo para a pessoa, falo no Facebook, caso precise falar, mas eu prefiro falar pessoalmente. Então, pergunta foi, quer saber o que o prefeito faz em 45 dias? Pergunte para o João Dória. E aí, alguns internautas colocou lá que o João Dória é o grileiro de terra. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. A população paulistana não tem nada a ver com a situação pregressa do prefeito João Dória. O que a população paulistana tem a ver e precisa estar atenta é quanto à administração da cidade de São Paulo, que vai muito bem, diga-se de passagem, muito obrigado. É só ver a gestão anterior e a gestão atual. Quais foram as melhorias? Isso a gente fala todos os dias com paulistanos, para que eles falem isso. Já melhorou o transporte, já melhorou em algumas regiões alagamento, já melhorou a limpeza da cidade, já melhorou tudo. Medicamento já melhorou muito. 45 dias. Vamos guardar as devidas proporções. São Paulo Pederneiras, São Paulo Bauru, São Paulo Agudo, São Paulo Jaú. Guardadas as devidas proporções. 45 dias. Tá? 12 milhões de habitantes. Desses 12 milhões, no mínimo 9 milhões está satisfeita com a administração de João Dória em 45 dias de governo. Então, quer saber o que um prefeito faz? Liga para o Dória, pergunte para ele. Que em 45 dias ele vai te explicar como que se governa uma cidade. Concorda, não concorda com o que eu estou falando? Eu não sou PSDBista, não tenho nenhum vínculo com o João Dória, nem com ninguém. A única coisa que eu costumo e preciso enxergar é a forma com que o povo está sendo tratado durante uma administração. Por isso que eu peço, para você que faz postagem aí nos nossos vídeos ou no que a gente posta no Facebook, abra sua mente, tenta enxergar além do seu umbigo para que você possa ver a situação das outras pessoas. Porque para nós é cômodo aqui, enchente em São Paulo todos os anos, pessoas perdem tudo que tem, perdem casa, perdem carro,
perdem tudo que elas construíram uma vida inteira. E nós aqui, não, mas lá o prefeito é bom, não sei o que. Não é, gente. Aí, ó. Então, abra sua mente, tente abrir um pouco mais o leque de informações para que você possa depois escrever algo lá. Deixa essa coisa de marxismo, direita, esquerda, deixa isso de lado. Tente deixar isso de lado. O mal do Brasil é o brasileiro. É o brasileiro. O mal desse país são os brasileiros. Por pensarem apequenado, por não abrirem o leque e principalmente por não se colocarem no lugar das outras pessoas. Por isso que tanta gente sofre, enquanto tanta gente ganha em cima do sofrimento dos outros. Ainda é ato discricionário do prefeito municipal de qualquer município do Brasil fazer carnaval, gastar dinheiro com festas populares, e isso a gente vê todos os dias na mídia. Ainda é ato discricionário, ato de caneta, que só o prefeito pode fazer. Professor Marildo. Olha, lembrando ao amigo internauta aí, que nós, dia 16/3, nós vamos estar fazendo uma audiência pública sobre a Feira das Nações. Né? Veja bem, a gente não quer parar a Feira das Nações, nada. O que a gente quer é que não aconteça com a Feira das Nações o mesmo que está acontecendo com o Carnaval. Porque depois que já se estabeleceu já uma programação, você não muda mais. Né? Então, a gente precisa discutir essa Feira das Nações antes que ela comece a acontecer. Pederneiras está preparada para gastar quase 1 milhão, que foi o que nós gastamos o ano passado nessa Feira das Nações. Então, dia 16/3, nós temos uma audiência pública onde todos podem participar, várias autoridades da cidade vão estar presentes. E eu espero que você, internauta, vá lá também, para dar a sua opinião. Mas vá lá para dar uma opinião coerente, né? Não vai falar uma coisa... Vai ser onde, professor? Vai ser na Câmara Municipal, entendeu? E lembrando que a gente tem vários modelos aí que nós podemos copiar. Né? Eu sempre cito o de Boracéia, que Boracéia, o ano passado, ela deu pulseirinha para todos os munícipes de Boracéia. Você ia lá, comprovava que era de Boracéia, dava uma pulseirinha, você entrava 5 dias de graça. Mas eu acho que uma feira paga está longe de cogitação, né? Eu acho que ela vai continuar lá sendo gratuita, porém, mudará-se os modos, acredito eu. Agora, isso também não quer dizer que a audiência pública vai fazer o prefeito mudar a feira. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos mostrar para ele uma outra realidade. Aí cabe ao executivo acatar ou não, né, Emerson? É assim que funciona uma audiência pública. Então, a audiência pública é para a gente ouvir. Vamos supor que tivesse sido feito uma audiência pública antes do Carnaval. Será que ele estaria sendo feito nesses modos que está agora? Hoje? Com certeza não. Então, por isso que é importante que você, né, internauta que está nos ouvindo, munícipe, né, que vá e dê a sua opinião. Fala, olha, eu acho legal que seja assim, que não seja assim. Enfim, nós temos esse problema para resolver. Eu entrei também essa semana com um pedido de requerimento para que a gente comece a rever a situação da prainha de verdade. Essa administração melhorou bastante ou deixou menos pior a prainha, né? Que ainda está horrível, horrível, né? Mas agora tem um diretor de prainha, né? É, então, eu vi aí, parece que tem um diretor da prainha, que eu ainda não vi na prainha, mas com certeza ele vai ser diretor da prainha, ou ele não vai ser diretor da prainha, né? Porque se é diretor da prainha, vai trabalhar na prainha. Então, a gente espera que realmente nós consigamos resolver esse problema agora da prainha, porque todo mundo usa isso daí, mas o Minguili vem com um trabalho bom. Eu tive isso em Brasília com ele, e ele foi falado bastante sobre esse assunto, e eu acho que ele vem realmente para resolver. É que é difícil nesse primeiro ano. Sim. Esse primeiro ano é difícil porque você está trabalhando você faz... ainda com o orçamento do prefeito anterior. Entendeu? Está tudo apertado. E outra, você vai lá pedir verbas agora, essas verbas só começam a chegar o ano que vem. Entendeu? Mas eu percebo que o Minguili está com uma intenção muito boa em todas as áreas. Ele está sentando para conversar, né? Ele está ouvindo, ele contratou aí secretários, aí, ao meu ver, aí, excelentes, você entendeu? Eu gostei muito da indicação do secretário que ele fez para o secretário do almoxerifado. Eu gostei do secretário que ele indicou para o esporte também, você entendeu? A Aline, muito boa, a Ana Paula, Cristina, Adriana, meiado na saúde. Então, o secretariado dele é um secretariado elite, de ponta. São pessoas que realmente trabalharam uma vida disso daí, tem histórias, são pessoas que vieram, né, para somar. E realmente, no começo, agora, algumas coisinhas podem não estar dando certo. Mas eu tenho certeza que esses secretários e outros que eu
não tenho aqui o nome, né? O Benites e outros aí. São pessoas que têm conhecimento e têm para somar. Professor, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Estamos Emerson, chegando ao final de mais uma edição. Vamos deixar já um tema já para o nosso próximo programa? Claro, vamos lá. O cartel, a máfia do combustível em Pederneiras. Máfia dos postos de combustível na cidade. Vamos falar sobre isso. A diferença de preço de combustível em Pederneiras e Bauru é gritante. No rádio a gente tinha uma dificuldade de falar sobre esse tema porque a gente era sempre instigado a não falar. E sempre que falava assim, olha, pega leve aqui, que o cara, né, é companheiro e amigo. Aqui não, filho, aqui nós não temos companheiro e amigo, não. Aqui o nosso companheiro e amigo é a população. É o internauta. É o consumidor, é o nosso internauta. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença em mais uma edição do nosso programa Alerta. Manda um abraço, professor, para o seu grupo. Eu que fico feliz Amigo de estar Cidadania. participando novamente, você entendeu, Emerson? E agradecer ao meu grupo, União e Cidadania, né? É um grupo que vem trabalhando muito. Infelizmente, ele trabalha mais do Pontilhão para lá, né? Que é C5 até a Cidade Nova, porque os recursos que nós temos, infelizmente, são pequenos, né? Mas o meu trabalho é para a cidade toda. Quero agradecer ao Silvio aqui, né? O diretor do transporte, de trânsito, né? Do trânsito, isso. Porque o Silvio é um diretor que você pede e se tiver para ele atender, ele vai lá rapidinho e já dá conta do recado. Também o secretário do Almoxarifado também a gente pede, já que pode fazer, já vai lá faz. Tem feito um trabalho muito bom. Então a gente tem que agradecer essas pessoas que a gente pede, eles já atendem, né? É isso que o município quer e é isso que o vereador tem que fazer. Então agradeço essa oportunidade. E espero poder estar voltando mais vezes aqui para a gente poder estar esclarecendo algumas dúvidas dos munícipes. Com certeza os microfones e a nossa imagem estará aqui à disposição do professor e de outros vereadores que assim sentirem vontade de vir aqui falar com a gente, né, Emerson? Em próxima oportunidade, o professor Marildo vai falar sobre a doação que ele fez de todo o seu provento, seu ganho enquanto vereador, para o grupo União e Cidadania, que já deu frutos, inclusive, essa doação. Parabéns, professor. Isso nós vamos falar Obrigado. em programa próximo com o professor Marildo. Gostaria de mandar um abraço especial ao Bob, taxista, nosso companheiro, ouve sempre o nosso programa, Nancy de Oliveira, Pedro Wilson Copedê, a colônia de pescadores lá de Bitinga, Wilson Ribeiro, e o nosso amigo Valdecir Domingos Grana, o Val Grana, que está fazendo o maior auê na internet aí, está sempre postando obras na cidade. É isso aí, bora trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar, porque essa é a sua marca. Soró, nosso amigo Soró, Richard Fantin Padilha. Todos os nossos amigos e internautas, um bom carnaval a todos. Nós vamos procurar participar de todos os carnavais, públicos ou não da cidade, para que possamos no próximo programa estar trazendo uma informação de mais qualidade para os nossos internautas. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração da minha mamãe, que no programa passado não mandei, hoje está aqui. Mamãe, um beijo no coração. Um abraço a todos.